Vamos começar agora a apresentação do livro Família Jardim Segredo. Estamos só à espera da assessora da cultura para estar numa reunião e temos indicação para avançarmos e depois, se tiver possibilidade, fará a honra de nos acompanhar aqui. Muito bem, a todos. Tenho hoje o grande privilégio de ter ao meu lado o Henrique Lício Silva, um poeta consagradíssimo em Cabo Verde internacionalmente. Além de muitas outras qualidades, é vice-presidente da Multilingual Schools Foundation, presidente de um semanário, etc. Portanto, é uma grande honra tê-la hoje aqui connosco. Muito obrigada. É verdade, a honra é minha. E muito boa tarde, boa noite, muito fim do dia. E para mim é uma honra estar aqui e convosco para apresentar o livro de Sónia Jardim, um livro que desde a primeira leitura há algum tempo me surpreendeu pela escrita, me surpreendeu pela temática, pela forma como ousou o romance. E eu não tive outra solução senão aceitar a este convite para estar neste momento, convite, aliás, feito em duas avenidas e que me cercaram e me levaram, obviamente, ao prazer e à honra de estar aqui. E o primeiro convite foi-me feito pelo então presidente do Instituto da Biblioteca Nacional do Livro, Dr. Joaquim Moreira, que foi o responsável da primeira edição, e foi a editora, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde, e também a própria autora, e eu já conhecia das redes sociais, também nos encontros, e de repente foi-me dado o prazer de mergulhar na escrita novelística, passa a expressão, desta autora. Trouxe, geralmente preparo os meus textos e falo com as pessoas, que também dá a honra de estar cá, mas por uma questão de fixar sempre uma escrita sobre a obra, fiz um texto escrito que também, e se me permitem, eu vou ler. E tive várias tentativas de o fazer e confesso que só hoje à tarde tive uma ideia definitiva do que seria este texto simples. E não vou, obviamente, fazer o que os críticos fazem, trazer e dar aqui uma aula de sapiência, falta-me ingenuidade para tanto, mas também não é uma ocasião propícia para fazer este tipo de abordagem. Um texto que chamei Uma leitura sobre o lapidar estético de Sónia Jardim, no livro Família Jardim, um segredo. Faço uma advertência para dizer-vos do que pretendo falar. Das minhas leituras do livro Família Jardim, um segredo, nas interrogações que semeiam, nas surpresas que irradia e no gozo caudaloso do deslize pelos retratos, pelas paisagens e pelos instantes, mas também pelas muitas incertezas e misérias do ambiente que se esconde nas caracterizações e identificações. Apenas e tão somente deixar-vos a ideia
de que a missão do apresentador não se prestará a desvendar o segredo, que pressupõe qual caixa de surpresa ser este livro, mas fazer os anteparos e as orientações como subjetividade, faça a expressão, desta apresentação. Cumpre-me tão somente dizer que é uma honra apresentada aos presentes e facetos deste livro, a um só tempo em que é instigante, uno e plural, ainda que se trate da estreia de uma escritora com remarcado pulso estético. Para já, o mote de um bucólico passeio pelo Palácio de Valença, antiga casa do Conde de Valença, o tio utilizador do autor, Luís Leite Pereira Jardim, em que o presente e o passado se entrecruzam e os lugares se alteram por dilemas dos caminhos. Isso lembrou-me o início do magistrado filme que é o Cidadão Kane, para quem gosta de cinema, do Orson Welles, que utiliza um insólito, uma palavra de língua inglesa, que é o Rosebud, que é uma palavra enigma, para criar a história, a narrativa fílmica do Welles, e o filme é uma das referências da cinematografia mundial, e através desse pequeno insólito, desse pequeno momento da morte do protagonista e do Foster Kane, começa a criar toda uma narrativa e com investigação, com um universo novo criado. E ao ler o romance também tive essa referência outra vez a rememorar do Cidadão Kane do Orson Welles. Tal como no filme, o descrever neste livro e o seu lapidário estético nos permite entoar a nossa própria história em cima das partituras apresentadas, e tudo o que nos fica é a sensação de sobriedade sob o véu das ilusões e das representações. Este livro é bem o testemunho de uma autora que traz e sabe exibir a força de uma construção narrativa já em estágio de uma maturação e com o dom de restaurar os sentidos essenciais da existência. De uma escritora que sabe posicionar a sua trama e o seu drama através de um contar cauteloso, questionando, não de forma linear e panfletária, os vários mundos que compõem o seu mundo. Há um tempo que se descortina neste livro a intuição e intelecção de pequenas histórias de primeiro. Noutro tempo, o fio condutor desta ficção reclama de quem lê um mergulho na realidade, ao lado de uma forma de pesquisa que seja o espelho e o arquétipo do movimento social e histórico. Neste caso, a romancista invade vários campos. Ela movimenta-se em sua objetiva no campo das literaturas escritas e orais, e o campo da revística, o campo dos documentalistas, dos genealogistas, dos ambientalistas, dos biólogos, dos jornalistas investigativos e dos historiadores. Por conseguinte, esta proposta, que se consagra em prosa de ficção, não se afirmaria de corpo e alma sem um mergulho na realidade, e esta novelística aspira a ser a tessitura de uma atitude discursiva, plena de muitos significados. Um destes significados seria o da descoberta das papeladas no solo, em que se desvenda os traços iniciáticos e de percursos do bisavô da atriz protagonista, José Pereira Jardim, nascido em Santo Antão
Santão em 1877, fruto de uma relação entre António Leite Pereira Jardim, juiz de direito na comarca de Barlavento, de Cabo Verde, e de Isabel Quitéria Lima. Tal remissiva leva cenários políticos e sociais como a dos acontecimentos ocorridos no Paúl e na Ribeira Grande, nas grandes tensões camarárias e das revoltas latentes e que aconteceram em Santo Antão Neto. Aqui e em vários desdobramentos, o livro tem laivos de um texto monográfico, onde os assuntos exauridos provêm de fontes documentais, com recorrências a referências bibliográficas e notas de rodapé, onde a miúde não faltam chamadas ao Boletim Oficial do Governo de Cabo Verde e outros, bem como rabos explicativos de lugares e figuras. Isto me deu um gozo especial, porque eu, de profissão, eu sou licenciado em Biblioteconomia. Então senti também o gozo que terei sentido ao ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, essa pesquisa por bibliotecas, por arquivos e por fontes bibliográficas, documentais, que eu senti também ter sido um dos leitmotivos do trabalho. O rico manancial do sótão também reserva as fotografias dos objetos pessoais e as cartas, inclusive as íntimas, como aquela amorosa lavrada por António Pereira Jardim, trisavô da Cris, à sua amada Isabel Quitéria Lima, em que às tantas a interessante inconfidência epistolar reza que nesta sociedade em que ainda vencem os amores destinados em detrimento dos predestinados, o meu amor por ti não vai vencer, porque é um amor predestinado, na página 105 deste livro. O sótão também permitia descortinar o ambiente fora do mergulho interplanear. Permitia ver o tempo presente, procurar os ambientes todos, permitia incursões além sótão, como as de sondar a figura central e estruturante deste romance, que é, ao meu ver, Neira Lima, detentora de um discurso muito enigmático e próprio da família Jardim. Cito, mas Neira Lima há muito que fala em discurso sozinha e as pessoas não lhe dão muita credibilidade, ou melhor, término, da página 119. Há um martírio que se desafia e se desfia sobre o discurso ostracizado dessa personagem, Neira Lima. O sótão também determinava fugas mais ao largo, induzindo que as verdades das ilhas, mercê da insularidade e da diasporicidade dos cabo-verdianos, também se procuram em campos e espaços mais largos e globais. Assim, retrata também o romance das incursões de Cris, seus pais e Gonçalo a desvendar traços familiares em Paris ou em Lisboa, por exemplo. A autora situa a sua trama novelesca, ou romanesca, se quiser, no bojo da efervescência política de um Portugal imperial e de um Cabo Verde colonial. E o argumento que conduz a sua narrativa prende-se ao protagonismo da sua família como sujeito de duas histórias dos dois espaços, nas suas congruências e incongruências, bem como nos seus frescos mistificados e desmistificados, como atestam em apoio e em anexo o apêndice fotográfico e de facsímiles, a árvore genealógica da família Jardim, as cartas, as homenagens, as graças, as referências bibliográficas e outras fontes de pesquisa. Também estão neste livro. Este romance convence também pela sua dimensão alegórica que se instaura para muito além de tudo o que
que este enredo documenta. A parte subreptícia do romance é dedicada a essa forma madura de reconstrução e ancoragem das intenções da autora. Todavia, o que remarca a unidade do romance aqui são as viagens e as itinerâncias da autora e das suas personagens postas. Por sobre a trama da questão genealógica e por sobre o drama transtemporal das personagens de uma mesma árvore genealógica, firma-se o desenrolar da emoção e do sentimento com o triunfo da sensibilidade do leitor sobre os imperativos desta realidade. A prosa criativa, longe de parecer seu supremo campo de domínio, mas não é apenas isso. Sónia é mais do que aquilo que aparenta ser e muito mais ainda do que aquilo que dela se possa imaginar. Isto é mais do que aquilo que esta sua exposição literária em Família Jardim, o Segredo, aqui em apresentação, nos pode desvendar. Um estudioso de literatura, dado a recepções críticas, talvez aqui quisesse discorrer sobre formas e conteúdos, tendências de escrita para enquadrar esta perspectiva de romance genealógico e biográfico. Mas não é isto o que proponho a respeito deste delicioso livro. Acho tão somente que Sónia Jardim é uma escritora de traços criativos que prima por contar histórias reais, com fantasia lúdica, com o seu ponto de partida, ou quem sabe também de chegada, como se esse ponto de partida fosse uma voz em off, em transmutação e tramitação de geração em geração. Digo contar histórias reais, porque muito do que conta neste livro são episódios factuais e que, pelo impacto e transcendência, se inscrevem na história, já com H, não é história, da ilha de Santo Antão e de Cabo Verde. São histórias que debitam a sua sede na bica goza da história, mas também insiste em fantasia única como foco, já que resulta nos escritos um claro deslizar pelas linhas do imponderável, manifestando mistérios e apartes insondáveis, sempre no resguardo de uma doce sensibilidade narrativa. Tal como no filme O Cidadão Kane, ficou uma sensação de que a arte de contar é superior ao conteúdo de todos os enredos e os argumentos que se abrem para fora do texto. Bendito o momento em que a autora, entre as matizes de Claude Monet, adivinhadas pelo ciclo das estações, passeava pelos jardins do Palácio de Valença. Há aqui, nestes escritos, tomados de novidade, proposições e outros recursos, uma consciente decisão de remar contra as ondas da construção do romance. Mas são das tais coisas, e voltando à ressalva inicial, não devo subtrair ao leitor o prazer de mergulhar no mistério do texto literário da autora. Não me cabe aqui fazer explicações ou indicar quais as passagens em que Sónia Jardim melhor realiza o desvendar dos segredos da sua família. Tão protagonista outrora da nossa história coletiva, como ora da ficção que nos evita, bem nietzscheanamente, dos excessos das nossas realidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço, só aqui também algumas palavrinhas, agradeço as dotas e amáveis palavras do Dr. Filipe Silva. É para mim um grande privilégio tê-lo aqui connosco no lançamento da edição do Família Jardim de Segredo. Tenho também que agradecer à Câmara Municipal de Lisboa a honra de me ter presenteado com esta magnífica sala, que para uma apaixonada por livros, bibliotecas e arquivos como o Dr.
Dr. Felino Silva rapidamente se apercebeu no Família Jardim Segredo, aqui é como estar na janela da felicidade a contemplar a mais bela das paisagens. Muito obrigada. Aqui estamos nós, mulheres, homens e livros, e pensar que nas fogueiras da Inquisição arderam sobretudo mulheres e livros, mulheres que soubessem ler e escrever, ou que simplesmente tivessem algum conhecimento. O conhecimento que agora aqui partilhamos era encarado como um grande perigo. A partir de momentos como este, permite alcançar aquela eternidade que qualquer amante da arte, como eu, procura, pelo que muito agradeço a vossa presença. Infelizmente a minha editora não pode estar presente, mas não posso deixar de agradecer ao Dr. Joaquim Moraes, que me presenteou há pouco com uma chamada de Cabo Verde e que me tem sempre apoiado em todas as facetas deste livro e de outros que virão. Por fim, e também muito importante, agradeço o apoio dos meus patrocinadores, com um agradecimento especial ao Dr. Jorge Alves, Presidente da Comissão Executiva da Garantia Companhia de Seguros de Cabo Verde, e ao Dr. Eugênio Ramos, Presidente do Conselho de Administração da Garantia, em representação da Fidelidade e que hoje muito me honrou com a sua presença. Um bem-aja a todos. Vai agora seguir-se uma sessão de autógrafos e depois um pequeno decorete. Convido todos a um pequeno convívio. Muito obrigada por terem vindo.